Matemática, vamos trabalhar décimos, centésimos e milésimos na página 51. Tem um textinho aqui que é uma explicação de Visconde de Sabugosa. Esse é um personagem criado por Monteiro Lobato e ele fala um pouquinho sobre os números decimais. Então, eu vou fazer uma breve leitura e uma explicação sobre esse conteúdo. Vamos lá. Os decimais. Frações decimais são pedaços de uma unidade dividida em décimos, centésimos, milésimos, milionésimos e em outras partes ainda menores. Uma unidade divide-se em 10 décimos. Um décimo divide-se em 10 centésimos. Um centésimo divide-se em 10 milésimos. Um milésimo divide-se em 10 décimos de milésimos. Um décimo de milésimos divide-se em 10 centésimos de milésimos e assim por diante. Então, se dividirmos uma peneira de pipocas em 10 partes iguais, cada parte será um décimo da peneira, não é mesmo? Cheinha. E esse décimo escreve assim. Então, vamos para o quadro. Então, o décimo se escreve assim, 0,1. Então, isso daqui é um décimo, né? Um décimo, muito bem. Agora, eu quero, se dividir esse décimo em 10 partes iguais, cada nova parte será um centésimo da peneira. Como é que eu escrevo um centésimo? Então, um centésimo se escreve assim. Um centésimo. E como que eu escrevo um milésimo? Então, um milésimo, 0,001, tá? Então, assim, eu escrevo. Então, vamos lá, retornando. Um décimo, o primeiro, né? Um décimo, abaixo, centésimo, e aqui, um milésimo. Muito bem. Então, aqui, o primeiro zero, ele marca o lugar do número inteiro. Quando está zero, é que não há número inteiro. Então, quando tem o zero, é porque não há número inteiro. Depois vem a vírgula decimal. Então, vamos ver neste número, o número 02. Como é que fica a leitura? Se eu tiver aqui 02, como é que eu faço a leitura desse 0,2? Então, a leitura é 2 décimos, né? 2 décimos. E o número 5, se tiver 5,06, como é que eu faço a leitura? Então, a leitura é 5 inteiros, né? 5, porque dá, ó, 5 inteiros, né? 5 inteiros e 6 centésimos, né? Então, aqui é o centésimo, né? Então, 5 inteiros e 6 centésimos. Continuando. Vamos para a próxima página, a nossa apostila. Então, assim, de acordo com a explicação ali do Visconde, a gente vai fazer aquela atividade que tem ali, que tem uma explicaçãozinha. Vamos ler. O que diz? Então, nesse texto, vamos representar os valores 1 décimo e 1 centésimo de forma de fração decimal. Como é que eu represento de forma fração decimal? Então, eu tenho que aqui pintar 1 décimo. 1 décimo é quanto? Então, tá dividido aqui, ó, em já 10 partes, né? Então, aqui é o meu 1 décimo. Então, todo essa dividição aqui, esse quadrinho aqui, é o meu 1 décimo. Como é que eu represento 1 décimo? Então, 1 décimo, né? 1 décimo. Então, 0,10, né? Ou 0,1, né? Que a prof representou no quadro antes. Então, assim que eu represento, tá? Aqui, 1 centésimo. Se vocês observar aqui tem 100 quadrinhos. Como é que eu represento?
Bem fácil, né, pessoal? Um quadrinho só. Então, 1/100, como é que eu represento? Então, 1 sobre 100 igual, então, 0,01. 1/100. Beleza. Abaixo, aqui abaixo tem a representação que fala no texto de 5,06. O que é o 5,06 lá? Como é que era a leitura lá? O 5,06. 5 inteiros e 6 centésimos, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 inteiros está representado aqui. E aqui tem 6 centésimos, né? Como é que eu vou representar? Então, eu tenho que representar aqui no quadro das ordens. Então, eu tenho aqui, ó, parte inteira, centena, dezenas, unidades. A parte decimal, décimos, centésimos e milésimos. Aonde que eu vou representar? Então, vamos lá. Já tá falando. 5 inteiros. Aonde que vai? Aqui na minha unidade, né? Aqui é a vírgula. 0,6, porque é 5 inteiros. 5 inteiros, né? E 6 centésimos, tá? Tá aqui embaixo, ó. 5 inteiros é formado por 5 unidades e 6 centésimos. Próxima página. Então, a atividade 1, também, bem fácil de representar. Aqui, nós vamos escrever a fração, tá? Escreva a fração e o número decimal que representam a parte indicada de cada figura, considerando o cubo como inteiro, tá? Então, aqui está dividido em 10 partes, tá? Em 10 partes. Aqui, uma parte foi tirada desse cubo aqui. Então, nós temos que representar. Como é que eu represento? Bem fácil, ó. 1/10, né? Já tá falando dividido em 10 partes, né? Foi tirado uma parte. 1/10. Então, como é que eu represento de forma decimal? 0,1, né? Agora, dividido em 100 partes. Então, foi tirado 1 sobre 100, 0,01. Então, 1/100. Agora, aqui, dividido em 1000 partes, tem um cubinho, né? Então, 1 milésimo, né? Então, 0,001. Então, assim que eu represento, né? Isso aí. Muito bem. Agora, a atividade 2. Então, agora aqui já vai chegar na parte da comparação de valores, né? De preço. Então, assim. Então, observe o preço do litro da gasolina. Então, tem aqui no posto de combustível, né? A gasolina e do etanol. Então, em um posto de combustível, a gasolina tá 4,579 e aqui o etanol 2,585. Então, assim, a pergunta é: os números que aparecem depois da vírgula, nesses preços, representam valores maiores ou menores do que um inteiro? Então, esse número aqui, 579, ele tá depois da vírgula, né? Depois da vírgula. 585 também, depois da vírgula. Nós temos que dizer se eles são valores maiores ou menores do que um inteiro. Eles são o quê? Eles são valores menores. Então, só vai colocar lá que são valores menores que o inteiro. Próxima página. Vamos fazer a atividade B, que é bem fácil de fazer também. Então, aqui, no quadro das ordens, nós teremos que representar os valores que tem lá na apostila. Então, na apostila nós temos lá. Deixa eu pegar aqui outro material, deixa eu ver quanto que tem. Tem 4,579. Então, o meu 4,
ele é um inteiro, não é mesmo? Então, eu vou representar ele aqui, ele é a minha unidade inteira. Aqui tem a vírgula. O meu 579, que é a minha gasolina, aqui. O etanol, também, ele é 2 inteiros, né? 2 inteiros, vírgula, 585. Isso aqui, bem fácil, representar aqui no quadro das ordens. Isso aí, pessoal. A atividade que vocês vão desenvolver vai ser a atividade 3 e a atividade 4. Eu vou deixar descrita lá no sistema, tá? Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, pode me chamar que eu faço uma outra explicação, tá bom? Bons estudos!